Existe uma ação com alta margem de segurança que pode valorizar 50% nos próximos 18 meses de ultra qualidade que eu decidi gravar um vídeo aqui para mostrar ela para você. Se você gostaria de conhecer uma empresa que consegue crescer o lucro pelo menos pelos últimos 5 anos, independente de crise, independente de juros em alta e está passando por uma oportunidade por conta de um fator técnico, esse vídeo é para você. Um vídeo rápido, curto, objetivo, onde eu quero passar justamente essa visão que eu passei para os meus mentorados na última quinta-feira. Desde a última quinta-feira, essa ação já está valorizando 11% e eu vejo um potencial de mais 50% e acredito que em até 18 meses esse gap fecha. Ou seja, esse potencial de valorização vai embora, você vai entender o porquê nesse vídeo. Só antes mesmo de eu entrar exatamente nesse assunto, eu quero que você me diga, colabora com a gente aqui embaixo, manda aqui embaixo nos comentários uma ação que você acredita que também tem esse potencial de valorizar 50% no intervalo de até 18 meses. Porque se tiver muita citação de uma ação específica, eu gravo um vídeo falando sobre a minha visão em relação a essa ação e a gente pode trocar essa figurinha, trocar essas ideias, tá? Segundo ponto importante, toque embaixo em gostei se você já acompanha os vídeos aqui rotineiramente, se você sabe que eu não vou ficar na superficialidade, se você sabe que vai ser sem enrolação, se você sabe que a gente vai aprofundar e entregar um negócio de valor, porque assim a gente consegue fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, porque as redes sociais trabalham assim, né? Aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo e último disclaimer para a gente já entrar no tema do vídeo e te mostrar que a ação é essa não é uma recomendação de investimento para você, tá? Cada investidor tem que tomar suas próprias decisões. O que eu estou fazendo aqui é te mostrar uma oportunidade que eu considero, eu tenho ações dessa empresa, você que vai tomar sua decisão de investimento, se investe ou não investe, se você concorda comigo, se você discorda, inclusive pode me mandar nos comentários também. E vamos lá, sem mais delongas, que ação é essa? Sobre qual empresa eu estou falando? Sobre a Hypera Pharma, uma empresa do setor farmacêutico, que inclusive a gente tem alguns setores, não setores, né, mas alguns tipos de ações que a gente consegue categorizar o Brasil. A gente tem as ações qualities, que são aquelas ações de mais qualidade, onde flui, para onde flui o capital. Geralmente quando as ações começam a valorizar depois de um período de queda, aí a gente está enquadrando empresas como Equatorial, está enquadrando empresas como Raia Drogasil, está enquadrando algumas empresas de maior qualidade. Hypera é uma delas e mesmo assim está sofrendo no curto prazo por conta de dois efeitos temporários e por isso tem todo esse potencial, tá? Mas basicamente quem é a Hypera? Só para você entender, é isso que eu vou te explicar a partir de agora. Antes, o fato, hoje a ação está valorizando 5,67%, sexta-feira a ação valorizou mais 5% e existe um motivo. Hypera, porque a ação salta na sessão, apesar do balanço ainda pressionado. Olha, analistas veem número acima do esperado, então teve um aumento de lucro acima do esperado, ainda aqui com diversas fontes de pressão. E aqui, enfim, o pessoal da Infomoney discorre. Mas o fato é que essa ação ela saiu lá em julho e teve um evento que catapultou isso. Lá em julho de 2023, essa ação saiu dos R$ 45,00 e veio aqui até os R$ 27,00. Então a gente pode dizer que ela praticamente caiu pela metade, né? Valorizou quase 50%. E eu vejo que pelo menos 50% ela tem um potencial de alta. Por quê? Porque se ela valorizasse 50%, ela voltaria a esses R$ 45,00 que ela chegou ali em meados do ano passado. Mas vamos olhar, entender um pouquinho quem é a Hypera, que empresa é essa? Basicamente a Hypera Pharma é uma empresa do setor farmacêutico, tá? Que vende os principais produtos, medicamentos de farmácia, né? Você pode ver que eu dou um pouquinho fanho, inclusive esse é um dos motivos pelos quais eu quero que esse vídeo seja mais rápido, para você não ter que aguentar essa minha fala fanha no dia de hoje. Mas eu estou precisando desses medicamentos. Basicamente, ela vende Predzin, Celestamine, Dramin, Maxolid, Nesina, Diprospan, Coldflex, Adera 3D, Vitamina D. Ainda trabalha com diversas outras marcas, Benegrip, seria interessante para mim, Buscopan, Coristina D, Ingov, espero que vocês não precisem muito disso, Epocler, Estomazil, Neosaldina. Então você vê marcas muito fortes, consolidadas, trabalha com genéricos também. A marca, interessante, chega a 96% dos pontos de venda do mercado farmacêutico brasileiro. No último resultado eles até avisaram que chegou a 97%. Então eles estão em 97% das farmácias do país. Logo, é uma gigante farmacêutica. Quando a gente olha aqui para o desempenho de lucro da Hypera, o que a gente vai ver? Olha que negócio interessante aqui. Um lucro crescente. Claro que passa por ciclos, trancos e barrancos, mas a gente vê um lucro crescente. Então a gente vê esse lucro expandindo ano após ano com
resiliência. Ignorando 2020, ignorando alta nos juros, e aqui falta o último trimestre para fechar o lucro total de 2023, por isso que a gente vê uma quedinha, mas não retrata a realidade, tá? E é uma empresa que vem aumentando seus dividendos, vem distribuindo aí, ó, cerca de 50% do lucro para os seus acionistas, embora não seja um percentual tão elevado. E quando a gente vê, ó, fica na casa dos 4% de dividend yield, mas quando a gente vê a expansão de lucro de mais de 10% ao ano, uma margem de lucro muito gorda, opa, cliquei no lugar errado, uma margem de lucro muito gorda, na casa de 20%, certo? Um ROI na casa de 15%, então a gente vê um lucro em relação ao quanto vale o patrimônio, expandindo 15% ao ano, isso é muito interessante, né? A gente vê uma dívida que está controlada, dívida de curto prazo, longo prazo, preço interessante, um PL de 10 vezes, né? Para uma empresa que trabalha no setor farmacêutico, logo tem uma previsibilidade muito grande, então os números são bonitos, a empresa de ultra qualidade é uma gigante, isso nos dá uma margem de segurança, não está com preço muito esticado, mas o que aconteceu para ela desvalorizar tanto assim? Bom, a gente teve uma queda aqui, ó, se a gente for olhar dos R$45 até hoje, quanto que ela está desvalorizando? 33%. A desvalorização máxima, pasmem, veio exatamente na quinta-feira, quando eu compartilhei isso daqui com os meus mentorados, né? Obviamente eu não saberia que seria o momento da reversão. Mas a queda chegou a praticamente 40%, tá? 39,8%, né? E 20% dessa queda tem um motivo e os outros 20% dessa queda tem outro motivo. É isso que eu vou passar para você. Primeiro, você lembra o que aconteceu dia 6 de julho de 2023? A gente teve algo acontecendo que chama reforma tributária. Reforma tributária aprovada pela Câmara na sexta-feira, dia 7 de julho. O que acontece? A Hypera, mais ou menos 20% do lucro da Hypera vem de uma estratégia tributária que eles utilizam, certo? Então 20% do lucro vem dessa estratégia tributária que não vai mais poder ser utilizada com a reforma tributária, né? Empresa do setor farmacêutico, o que ela faz? Ela aumenta o preço e a gente compra igual. Então, ao invés de eu estar reclamando que, poxa, vai ficar mais caro, eu prefiro pagar mais caro, porque eu vou ter que pagar, não tenho que fazer, mas eu também ser acionista da empresa para capturar esse aumento do lucro que a empresa vai ter. Então, as próprias empresas do setor farmacêutico, elas emitiram um comunicado dizendo, ó, a gente vai ter que aumentar o preço dos produtos, porque basicamente o nosso lucro vai cair, 20% vem dessa estratégia que não vai mais poder ser usada, a gente vai ter que repassar o preço, não tem jeito, para manter margem e não fazer a empresa quebrar. Então, 20% da perda de valor da Hypera, na minha visão, não é justificado. Você até poderia descontar o preço da ação, fazer a ação cair 10%, porque você não sabe se a empresa realmente vai repassar esses 20% no aumento do preço. Você não sabe se ela vai repassar o preço, vai diminuir venda e aí você cai um pouquinho, mas ela já foi lá e precificou, né? E na verdade a gente vê uma precificação aqui até o final de outubro de 35% de queda, né? Porque aqui juntou com um cenário de aumento dos juros a longo prazo americano, então pegou um cenário internacional complicado. Mas logo depois ela veio e valorizou, né? Até o fim de 2024 e fechou numa queda de 20%, que seria uma queda justificável para quem acredita que o lucro da empresa vai cair em 20%. Com a reforma tributária. Eu não sou um desses. Eu acredito que a empresa vai aumentar os preços dos produtos, todas as farmacêuticas, né? Porque todas elas usam essa estratégia. E basicamente a gente vai pagar e ela vai manter a sua margem, tá? Mas e aí o que aconteceu? 2024 veio, a gente viu mais queda, uma elevaçãozinha e desmoronou queda de novo e agora a gente vê uma reversão. Por que isso aconteceu? Vamos entender aqui. Olha só. Entrando aqui nos resultados da Hypera, a gente tem que olhar 3 resultados. O resultado do terceiro trimestre de 2023, tá? Do quarto trimestre de 2023, que a gente pega do ano inteiro, e do primeiro trimestre de 2024. Então, o que aconteceu? Ó, vamos por partes e vamos entender aqui. Ó. O resultado do terceiro trimestre de 2023 foi divulgado por aqui, ó, tá? E aí, logo as ações lateralizaram, depois caíram, tá? Então, o que veio nesse resultado do terceiro trimestre de 2023? Ó, veio um aviso da própria empresa, ó, desaceleração recente do crescimento do mercado farmacêutico no varejo, com crescimento de 8,8% no terceiro trimestre. Então, em 2022, o mercado farmacêutico, ele no varejo, ou seja, vendendo na farmácia, pessoa física, cresceu 22%. Primeiro semestre de 23, 12,2%, mas agora ó, o crescimento nesse trimestre já sido de 8,8%. Né? Inclusive, em outubro, estava no patamar de 6,9%. Então, crescendo a atenção. Isso aqui é legal, porque a empresa ela é honesta
e clara com o seu acionista, né? E eles avisaram uma coisa, ó, inverno mais quente e totalmente atípico em mais de 60 anos, por conta do fenômeno climático que a gente teve, o El Niño. Colocaram várias manchetes para embasar essa questão, né? E por que eles colocaram esse embasamento? Porque eles tiveram uma redução, né, de 10% nas vendas dos produtos vendidos para gripe, respiratório, dor e febre, né? Por quê? Porque teve uma redução de 30% no número de casos de gripe no país, por conta dessa questão climática que, gente, obviamente, é temporário, né? O El Niño não vai ficar para sempre, é um fenômeno climático, agora vem Laninha, depois volta ao normal, daqui a pouco tem El Niño de novo, e assim por diante, mas é um acontecimento específico. Então, o que a empresa reportou, né? A gente viu, eles colocaram até mais para baixo aqui, não colocaram como informação inicial, mas a gente viu, ó, o lucro ainda subindo. O lucro das operações ainda subindo. Mas eles já estavam avisando, ó, o negócio está ficando meio feio, provavelmente a gente tenha um resultado um pouco pior. O mercado foi leniente, deixou lateralizar. No início do ano, o mercado começou a se preparar para isso, tá? Mas basicamente o que acontecia? Eles cresciam vendas no mercado institucional e eles conseguiam crescer vendas de outros medicamentos que não são os antigripais, né? No quarto trimestre, que é o resultado consolidado do ano, eles mostraram o seguinte, ó, tiveram uma redução de 3%, né, nas vendas dos medicamentos para gripe, resfriado, dor e febre. Então foi 10% no terceiro trimestre e 3% consolidado do ano. Mas, em contrapartida, um crescimento de 12% nas categorias não relacionadas a gripe, resfriado, dor e febre. E aí o que acontece? Qual é o pensamento do investidor de longo prazo? Poxa, foi inverno quente? Ok, de fato foi. Então, as vendas vieram piores agora. Vão vir piores sempre? Obviamente não. Logo, o restante está crescendo. Isso aqui é um efeito temporário. O que eu deveria fazer? Ficar tranquilo. Mas o mercado, muitas vezes, é curto-prazista. E o que o mercado fez? Né? Veja a data de divulgação desse relatório, 14 de março. Né? O que aconteceu com o preço da ação? Logo, na semana seguinte, a ação começou a despencar. Certo? E o que acontece? Por conta dessa redução no volume de vendas. Então, o mercado ficou assustado. E aqui você vê até outras marcas, né? Das quais a Hypera é dona, né? Mas o restante da operação continuava normal, mas o mercado se assustou isso aqui, ó, que a gente teve uma queda no lucro, né? O lucro, olha só, no quarto trimestre de 2023 caiu 29%. E aí virou aquele ponto de tensão, aquele medo, e aí por conta disso a gente teve uma queda muito grande no preço da ação. Mas o que aconteceu? A gente teve agora, ó, 29 de abril de 2024, hoje, divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2024. E o que aconteceu? Olha só, 7% no aumento das vendas, 8% no aumento da receita líquida, que é o faturamento menos impostos diretos, um aumento no lucro líquido das operações continuadas. A gente teve aqui, ó, 15% de aumento no lucro. Então veio um resultado bastante positivo e o mercado se animou. A gente vê o lucro aqui crescendo, ó, 15%, a gente vê a margem de lucro aumentando, a gente vê a receita aumentando, algo importante para o lucro conseguir aumentar, e o mercado já voltou a se animar e pode voltar à racionalidade. O que é o normal de uma empresa como essa ter de preço, né? Não é ter um PL de 15 vezes. Se você olha para outras empresas quality, elas são precificadas a um preço muito maior, né? Se a gente olhar aqui historicamente, claro que tem uma falha aqui, ó, nesse gráfico agora, mas você nunca viu essa ação negociada com PL de 10 vezes, né? 2011 você teve aqui, mas ainda era outra empresa, era Hipermarcas. Ela fez um turnaround aqui a partir de 2017. Você nunca viu ela sendo negociada tão barato, né? E é uma empresa de profunda qualidade. Você vai olhar aqui para uma Equatorial da Vida, que também é uma empresa quality, você vai ver um preço-lucro mais esticado. Você vai ver 19 vezes. Você vai olhar para uma Raia Drogasil da Vida, que é uma empresa quality também, você vai ver um preço-lucro na faixa das 40 vezes. Você vai olhar uma Localiza, que também é uma empresa considerada quality, você está falando aqui de um preço-lucro na faixa das 35 vezes. Então, na minha avaliação, Hypera está estupidamente barata. Eu tenho ações, não é uma recomendação para você, mas recomendo que você estude, porque eu acredito que com tranquilidade ela consegue valorizar 50% e imagino que isso possa acontecer em até 18 meses sem muito problema, né? Exceto se a gente tiver um desastre nuclear, alguma coisa desse tipo, aí, enfim, não estou aqui para acertar o tempo das coisas, né? Mas a gente consegue analisar os fundamentos com tranquilidade, tá bom? Se você quiser aprender a fazer uma análise como essa, como conseguir lucrar, inclusive quando ou se a Hypera desvalorizar, aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, como fazem meus mentorados, como fazem meus alunos,
A gente vai fazer agora um evento online gratuito e sem enrolação, que já está começando agora nos próximos dias, onde eu vou mostrar o passo a passo para você conseguir lucrar nas altas casas da bolsa como um investidor sempre em alta. Você pode aplicar isso no Brasil e no exterior, tá? E, muito importante, eu vou te dar uma estrutura inicial pronta para você já começar agora a ter os seus primeiros resultados. Se isso fizer sentido para você, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, toca neste link, insere seus dados, entra na nossa comunidade no WhatsApp e fica lá porque a gente vai mandar todas as informações e vamos fazer lives exclusivas para quem estiver participando agora, já nos próximos dias, tá? Então faça uma inscrição online, gratuito e sem enrolação aqui embaixo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, toque em gostei, te inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, faça todo esse processo. E eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais. Deus abençoe você e sua família, quero te ver sempre em alta.